pessoal, tudo bom com vocês? O nosso tema de hoje, hein? Polêmico demais, obrigações solidárias, hein, gente? O que será essa solidariedade? É você ser muito solidário, muito amigo, ajudar as pessoas, nossa, que pessoa maravilhosa que eu sou, é isso, gente? Não, nada a ver. A obrigação solidária, ela tem uma pegadinha que realmente traz um desespero aqui para quando a pessoa descobre essa história. Olha só. Numa obrigação solidária, se você tiver vários devedores ou vários credores, cada um deles está amarrado à prestação inteira. O que significa isso, meu povo? Se você tiver o devedor A, o B ou o C, todos eles devem a dívida inteira. Se você tiver os credores A, B e C, qualquer um deles pode exigir a prestação inteira. Isso é obrigação solidária. Então a gente vai aprender alguns detalhes sobre ela para não dar bobeira, para não cair em nenhum conto do vigário. Leiam as papeladas que vocês estão assinando para ver se lá existe alguma cláusula de solidariedade, hein, gente? Olha, existe esse princípio aqui, concurso partes fiunt, que quer dizer o quê? Cada pessoa só contribui, só concorre, né, na obrigação com a sua cota parte. Então, se você tiver uma multiplicidade de sujeitos, né, cada devedor, teoricamente, só deveria responder pela sua cota parte na prestação. E cada credor só poderia exigir a sua cota parte na prestação. Essa é a lógica, né? Eu devo a minha parte, eu não devo a parte dos outros. Cada um que cumpra com a sua prestação. Mesma coisa o credor. Eu posso cobrar a minha cota parte. Eu não vou ficar recebendo prestação alheia que não é minha, que não me pertence, não é verdade? Pois é, gente, mas olha que situação. Nós temos duas exceções para esse princípio. A primeira a gente já viu, que são as obrigações indivisíveis. O que acontecia na obrigação indivisível? Nós temos uma prestação que deve ser satisfeita de uma única vez. Ou pelo objeto que está sendo entregue, ou pelo tipo de serviço que está sendo prestado. Não tem outra forma de você cumprir ou receber pelas metades. A gente deu o exemplo do semovente, um trator, né, o cavalo, uma joia, que não dá para partir ao meio para eu entregar só o que eu devo e a outra pessoa entregar só o que ela deve. Então nós temos que cumprir a prestação de uma única vez. Vocês se lembram disso? Mas, gente, por que isso acontecia? Porque não tinha outra forma, não tinha outro meio, né? Aqui nas obrigações solidárias, a lógica inicial é a mesma. Eu tenho vários devedores e cada um deles tem que cumprir a prestação inteira. E eu tenho vários credores e cada credor pode exigir a prestação inteira. Mas não por causa da natureza da prestação, mas sim pela força do vínculo da solidariedade. Muitas dívidas solidárias, inclusive, a gente vai começar a dar alguns exemplos, são dívidas de dinheiro. Você está devendo dinheiro. Atenção, hein? Dinheiro, gente. Divisível ou indivisível? Perfeitamente divisível. Então, se você mora na República com seus coleguinhas, e aí são 3 colegas e a República, o aluguel custa R$900. Cada um dos 3 deve R$300. Você é obrigado a pagar a conta dos outros? Não. Então, cada um deve a sua cota parte. Mas se a obrigação é assumida de forma solidária, o que significa? Um deve 900, o outro deve 900, o outro deve 900. Mas, professora, por quê? É dinheiro, é divisível. Mas se a obrigação foi assumida de forma solidária, todo mundo que estava entrando nessa história entrou sabendo que poderia sim ser chamado a pagar tudo sozinho. Olha só essa situação, gente. É óbvio que se você paga sozinho, não estou lembrando do direito de regresso. Se você foi chamado a cumprir a prestação integralmente, pagou ali os R$900, você tem todo o direito de regresso contra os demais coleguinhas lá da República. Um vai ter que te pagar 300, o outro vai ter que te pagar os outros 300. Ok, normal. Mas vai correr atrás desse povo, gente. Veja só, o devedor não pagou nem pro credor, que dirá para você, co-devedor, hein? Tá difícil, vamos prestar atenção. Olha só como é que é diferente. A indivisibilidade que a gente estudou nas aulinhas passadas, ela diz respeito ao quê? A natureza da prestação. Eu só posso cumprir a prestação de uma única vez porque não existe outra forma, né? Então, pela própria natureza da prestação é que isso acontece. Na solidariedade, não.
Na solidariedade, vocês viram uma dívida de dinheiro. Se ela é assumida na modalidade solidária, todo mundo já sabe que deve tudo. Todo mundo já sabe. A nossa boa notícia, gente, é que essa solidariedade, por que você é devedor solidário de uma dívida? É porque você é amigo? É porque você é sócio? É porque você é cônjuge? É porque você é parente? Não, tá? A solidariedade, ela não se presume de forma alguma. Ou ela vai estar prevista, na lei, vai ter lá um artiguinho de lei falar, se acontecer tal caso assim, existe uma obrigação solidária, vai estar escrito lá, né? Ou então, você pode ter um contrato expresso, onde ficou lá escrito, nós estamos assumindo essa obrigação e a gente está se comprometendo a ser solidário, e você assinou o seu nominho lá. Então, essa é a boa notícia. A solidariedade não se presume, não é o fato de ser amigo ou casado, ou que seja em relação a determinada pessoa, que faz com que você seja um devedor solidário junto com ela, e a dívida que ela assumir, né, você vai ter que cumprir e pagar sozinho. Não é assim que funciona. Muito bem. Tanto é verdade, vocês vão se lembrar o seguinte, lembra da obrigação que eu precisava entregar, eu e minha irmã entregar um colar, né? E de repente a gente não conseguiu cumprir essa prestação por culpa de uma de nós. O que aconteceu? Eu não tenho mais o colar para entregar. O colar, que era indivisível, se transformou no pagamento de quantia, que é o equivalente mais perdas e danos. Dinheiro é divisível, então eu devo a minha parte 50 mil e a minha irmã deve 50 mil. E as perdas e danos o culpado responde. Isso acontece na obrigação solidária? Nananina, não. Se eu e minha irmã tivéssemos assinado um contrato dizendo que nós duas nos comprometeríamos a entregar o colar, em caso de qualquer prejuízo, a gente seria solidariamente responsável. Se eu tivesse assinado um contrato assim e a prestação não fosse cumprida, gente, o que o credor vinha cobrar de mim? 50 mil do colar? Não, ele poderia cobrar os 100 mil reais do colar, tanto de mim como da minha irmã. A solidariedade, gente, ela faz o quê? Ela amplia as chances que o credor tem de receber. Ela facilita a vida do credor, que tem vários patrimônios para atacar. Pode atacar o patrimônio do A, do B, do C, vai receber de qualquer uma dessas pessoas. Integralmente ele pode receber. E aí depois vocês aí, co-devedores entre si, vocês que se resolvam e se acertem entre vocês. O meu está garantido, enquanto credora. Não facilita a vida do credor isso, gente? Muitos credores colocam, sim, cláusulazinha de solidariedade nos seus contratos. Dá uma lidinha antes de assinar, não dê bobeira. Tanto é verdade, eu trouxe um exemplo aqui a respeito de prescrição, que tem a ver também com o Civil 1, vocês vão se lembrar que a prescrição é a perda do direito de ação, né? Você tem um direito X que não está mais resguardado por uma determinada ação. Olha que interessante isso aqui. Lá nas obrigações indivisíveis, como cada pessoa responde pela sua cota-parte da obrigação, se houve inadimplemento, qualquer coisa assim, a prescrição que corre para uma das partes não vai aproveitar para todo mundo. Sabia disso? Olha que interessante. Ficamos nessa dívida do colar. Pegamos o dinheiro da pessoa, não entregamos o colar, a pessoa está doida atrás da gente para receber esses 100 mil reais, doida para receber as perdas e danos, e a minha irmã, picou a mula, sumiu no mundo, né, para não ter que pagar essa dívida do colar. Eu, mais corajosa, acabei ficando por aqui mesmo, não podia me mudar, tinha minha própria vida e tal, acabei sendo localizada pelo credor. O credor entra na justiça contra mim, isso faz com que a prescrição seja interrompida, né? Mas a minha irmã tá, sumida no mundo, e ela fica anos e anos e anos e anos desaparecida. Como é uma obrigação que se tornou de perdas e danos, eu vou pagar os meus 50 mil, né? Devolver aquele dinheiro para aquela pessoa e eventuais prejuízos que eu possa ter provocado. Aí, anos e anos e anos depois, a minha irmã reaparece. O que aconteceu, gente? A prescrição já foi confirmada e agora não é possível cobrar dela aqueles 50 mil, porque ela ficou muitos anos sumida, né? Então agora não tem jeito mais do credor correr atrás dela. Levou o cano, hein? De metade do valor do colar.
Mas se essa mesma obrigação fosse uma obrigação solidária, o que aconteceria? A prescrição, se afetasse qualquer uma de nós, acabaria afetando a outra. Eu vou dar um mesmíssimo exemplo. Eu fiquei firme aqui, já estava passando uns 5 anos mais ou menos a respeito dessa história, e aí o credor me localizou quando a minha dívida estava prestes a prescrever, mas era uma obrigação solidária. Eu e minha irmã, vocês estão lembrando, né? Assinamos um contratinho dizendo que a obrigação era solidária, além de ser indivisível. Mas aí é perdas e danos, é dinheiro e é solidário o montante. Muito bem, eu fiquei aqui quase prescrevendo a dívida depois de 5 anos, o credor me localiza, pá, entra na justiça contra mim. Isso fez interromper a prescrição, não é isso? Em relação não só a mim, mas também em relação à minha irmã, ainda que ela não tenha sido localizada. E a interrupção da prescrição faz o prazo correr todo de novo. O prazo de prescrição de 5 anos agora virou 10. E a minha irmã está viajando lá no exterior e nunca mais voltou. Passados ali alguns anos, o que aconteceu? Eu realmente não tinha patrimônio, acabei acertando 50 mil e os 50 mil do prejuízo da cota parte da minha irmã, eu não tive como arcar, eu não tive como recompor para o meu credor, o credor permaneceu no prejuízo. Não é isso que aconteceu? Só que a minha irmã volta depois de 7 anos achando que já está tudo prescrito e acabado. Ela não sabia que o credor tinha entrado com uma ação contra mim. Portanto, o prazo prescricional também se interrompeu para ela. Então, com 10 anos é que a dívida prescreveria. Ela volta linda, leve, solta, cheia da grana. Quando o credor vai para cobrar, ela fala, não, lamento, a obrigação prescreveu para mim. E o que nós vamos falar para ela? Nós é que lamentamos, como a dívida era solidária, se prescreveu para mim, também prescreveu para você. Né? Se houve interrupção da prescrição para mim, também houve para você. Portanto, você ainda continua devendo, falta metade da dívida para pagar que eu não consegui arcar integralmente e o credor tem sim direito de receber. Não é triste isso, gente? Não é triste isso? Pois é, temos que ficar bastante espertos. Mas é importante lembrar que a obrigação solidária, ela só vai ser solidária se estiver prevista em lei. Eu trouxe alguns artigos, depois vocês vão dar uma olhadinha no Código Civil, para verificar que existem vários momentos ali do Código Civil que tratam das obrigações solidárias. Olha, se acontecer tal fato, por exemplo, se várias pessoas praticam um ato ilícito, todas elas são solidariamente responsáveis pela indenização. Isso está na lei, né? E a gente pode ter também a questão do contrato. A gente, por escrito, assinou que determinada dívida era solidária, então realmente não tem o que fazer. Está escrito, a gente tem que arcar com essa responsabilidade. Muito bem. Agora nós temos a solidariedade passiva, de multiplicidade de devedores, que é a mais comum. E nós temos a multiplicidade de credores, que seria a solidariedade ativa, que é menos comum. Mas vamos imaginar aqui um exemplo de credores solidários. Eu e mais muitos amigos formamos uma conta conjunta para juntar dinheiro para fazer uma festa de formatura, né? E somos todos correntistas ali daquela conta. Naquela conta que está cheia de dinheiro, o que aconteceu? Somos todos credores solidários. Tem que ter muita confiança, hein, gente? Porque qualquer um dos co-credores solidários pode bater lá na porta, hein, do banco e fazer o quê? Exigir o valor integral que está lá depositado. Pensa se uma das pessoas recebe o dinheiro, ó, e pica a mula. Não tá certo. Porque quem recebe a prestação integralmente tem que prestar contas para os demais cocredores. Isso sempre acontece, produção? Ou existe o golpe da pessoa que recebe uma prestação integralmente, deve prestar contas aos demais credores e simplesmente evapora? Cuidado com o crédito solidário, cuidado com seus cocredores solidários. Tem que ter muita confiança nessa história, hein? Mas o mais comum mesmo é a gente ter solidariedade passiva, que é uma multiplicidade de devedores. Vários devedores, cada um devendo a dívida inteira. Portanto, se fosse o contrário e a gente entrasse no cheque especial, estourasse o limite, estourasse toda aquela conta, estamos devendo uma fortuna para o banco, somos todos devedores solidários.
né? Vai que dentre esses vários devedores solidários tem alguém melhorzinho de vida, com um patrimôniozinho melhor. O que o banco vai fazer? Partir para cima desse co-devedor. Ele pode cobrar do A, do B, do C, do A e do B, do B e do C, do A e do C, do A, do B e do C. O credor resolve, gente, ele tem um leque de opções patrimoniais para atacar. Se o banco vem atrás de mim, toma o meu patrimônio a fim de receber a integralidade da dívida, não há nada que eu possa dizer, ai, mas eu não era devedora sozinha, ai, existiam outros co-devedores comigo, ai, por favor, banco, receba só a minha cota-parte. Não, porque se você é devedora solidária, você deve tudo. Agora você que se acerte com esses co-devedores e cobre deles a cota-parte que seria deles. Entre aí com seu direito de regresso. Mas o credor não quer nem saber e não está nem aí para sua pessoa. É triste? É chato, mas é a realidade. O que eu repito? Leiam antes de assinar. Fiquem de olho. Não sejam devedores solidários ou credores solidários com pessoas que vocês não confiam, hein, gente? A gente vai seguir depois com mais um pouquinho de detalhamento a respeito da obrigação solidária, de alguns pormenores que a gente precisa ficar sabendo, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem espertos, leiam a matéria, estudem um pouquinho antes e voltem aqui para a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai continuar falando de alguns detalhes das obrigações solidárias que você precisa conhecer, tá bom? Tchau, tchau, até mais!